Olá, boa tarde mais uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Gostaria de estar convidando a todos para nós estar lendo a Bíblia hoje, a palavra do Senhor, em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12, que vai nos falar assim: Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Amém? Nós vimos aqui, meus amados, que nós vamos passar por uma passagem bíblica bastante interessante, onde nós vamos ver o mover de Deus e o trabalhar de Deus na nossa vida. Nós vemos que há muitos anos atrás, desse relato, os filisteus, eles entraram em batalha, eles combateram contra Israel e tomaram a arca do concerto, tomaram a arca de Deus, a arca da aliança, eles levaram de Israel. E a Bíblia vai nos dizer que os filisteus, levando a arca que se representava o Senhor nosso Deus, eles terminaram colocando ela ali no templo de um deus chamado Dagon, Esse Dagon é o mesmo Dagon da época de Sansão, que o povo queria que ele adorasse, que ele se prostrasse diante de Dagon, mas Sansão não fez isso, Terminou ali derribando as colunas do templo e matando muita gente. Então é esse mesmo. E a Bíblia vai nos dizer que tinha três coisas de suma importância dentro da arca, A Bíblia vai nos dizer que dentro da arca tinha um vaso de ouro com aproximadamente 3 a 7 litros de maná, Algo especial, algo valoroso, algo diretamente do trono de Deus, para ungir as pessoas e abençoar, curar, sarar, Então tinha um vaso de ouro, com aproximadamente 3 a 7 litros de líquido. E também vai dizer que dentro da arca tinha a vara de Arão, a vara que floresceu, E tudo tem a ver uma coisa com a outra, Porque se nós for ver, esse vaso, ele vai representar, com o líquido que tinha dentro dele, ele vai representar, a palavra de Deus, O pão da vida, aquilo que nos alimenta, É algo que vai nos alimentar, é o pão da vida, a palavra do Senhor. Então, o pote, o maná representa o próprio Deus. E a vara de Arão, ela vai representar a mim e a você. Que a outra hora nós era vara seca, que não tinha serventia para nada, não tinha utilidade para nada. E Deus nos pegou, e você preste bem atenção nisso, porque Deus fala o quê? Eu sou a videira verdadeira, a videira que jamais seca. Ela está sempre florida, Sempre com suas galhadas bem verdes. Então, o Senhor Jesus Cristo fala: eu sou a videira verdadeira. E nós somos a vara seca, a vara que estava dentro da arca, a vara de Arão que floresceu. Então, do momento que nós fomos injetados na videira, nós passamos a florescer. Está entendendo, meus amados? Entenda bem, Porque outros tempos atrás, nós estava sendo uma vara seca, sem serventia. Mas do momento que nós viemos ser injetados na videira verdadeira, ou seja, injetado em Jesus Cristo, nós começamos a florescer, a sentir, algo novo, um renovo na vida, E também a Bíblia vai dizer que tinha dentro da arca as 2 tábuas, que o Senhor Deus escreveu com seu dedo e entregou na mão de Moisés, Então isso vai representar a lei de Deus e a sua justiça, que não falha, A lei do homem falha na terra, mas a lei de Deus jamais vai falhar.
Então, né, as duas tábuas vai representar a justiça de Deus, né, e a sua lei. Então, eles levaram a arca de Deus, os filisteus, né, levaram a arca de Deus e colocaram dentro do templo de um deus falso, o deus Dagon. E ali ela passou a noite, né? Imagino eu, isso não está na Bíblia, mas eu vou imaginar, né? Vamos supor, né? A arca de Deus representando o nosso Deus, ou seja, o próprio Deus, diante de um Deus falso. Eu fico imaginando ali, a pessoa, né? Deus falando, e aí você disse que é o cara, né? Então vamos ver se você vai resistir passar uma noite comigo. Vamos ver se você vai resistir um segundo comigo. E a Bíblia vai dizer que ao amanhecer o dia eles foram observar o local. Quando chegou lá, a estátua de Dagon tinha se quebrado, sua cabeça estava para um lado, o braço para outro, e diante da arca do Senhor, Dagon veio cair, porque ele não resistiu à presença do Deus que tem vida, aquele Deus que te dá vida, né? Então isso é muito importante. E nós vamos ver que o povo, quando chega até Davi, e fala, olha Davi, a casa de Obed-edom foi bastante, está sendo bastante abençoada, né? Primeiramente nós vamos ver, né, que os filisteus eles devolvem a arca, porque eles estavam considerando aquilo como uma maldição. Não tinha como eles seguir com aquela arca, né, porque Deus não deixava, né, eles prosperar, né, não deixava. Vinha doença após doença, morte após morte. Então eles resolveram entregar a arca, eles devolveram, eles não quiseram nem saber da arca. E a arca veio parar na casa de um homem chamado Abinadab, né? E a arca ficou na casa de Abinadab por volta de 20 anos na sala de Abinadab. E quando Davi soube, né, que tinha que buscar a arca, tomar uma iniciativa de ir buscar a arca, tomar uma posição de ir buscar a arca, porque ele não poderia entrar em uma batalha sem a arca, porque a arca era quem garantia a batalha dos israelitas, né? E ele resolve buscar a arca. Quando ele faz suas reuniões, creio eu que ele convidou muitas pessoas de suma importância ali no seu reinado, né, para fazer várias reuniões para decidir como que ia buscar a arca, de que maneira ia buscar a arca. A Bíblia vai dizer que ele reuniu uma quantidade de 30.000 soldados, creio eu que todos bem qualificados para fazer aquela missão, porque de repente eles podiam parar e encontrar, né, um exército inimigo ali no trajeto. E ele vai reunir 30.000 homens para ir atrás da arca, todos tinham seus instrumentos, né, cantando os louvores alegre, né? Dizem que era uma grande alegria. Mas se nós for parar para pensar, essa reunião que Davi teve com esses seus amigos, né, os líderes que ajudavam ele a liderar também, nós podemos imaginar que Davi não consultou a Deus para poder ir buscar a arca. Ele não pediu orientação a Deus de como que tinha que ser o transporte, como é que tinha que ser, que a arca tinha que ser transportada. Então ele não pediu orientação a Deus, ele só agiu de boa intenção. Não, eu vou buscar a arca para cá, eu vou trazer a presença, porque eu não aguento, eu não posso viver sem a presença. Então eu vou buscar a arca, que representa a presença de Deus. E Abinadab, por saber que Davi tinha reunido essa grande multidão, todo o seu exército para vir atrás da arca, nós vamos entender Abinadab como muitas pessoas de hoje que estão se vendo por obrigação a cuidar daquilo que Deus entrega na vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque Abinadab ficou com a arca 20 anos na sua casa, mas a Bíblia não relata de nenhuma benfeitoria que Abinadab recebeu em sua família. A Bíblia não vai mostrar a bênção que Abinadab recebeu por ter guardado a arca
por 20 anos na sua casa. E eu entendo que quando Abinadab fica sabendo que Davi vai buscar a arca, ele começa a antecipar o plano, né? Ele já pega seus 2 filhos e pega ali um carro novo. Carro novo não é esse de hoje não, meu amado. Não é uma Hilux, não é uma S10, não é uma Amarok, não. O carro novo que a Bíblia vai falar era carro de bois, né? Um carro que nunca tinha sido utilizado para levar a arca, né? Ele entendia que a arca também era algo precioso, só que ele não tinha, ele não dava aquele valor que é necessário para receber. Então ele pega seus 2 filhos, né? A Bíblia vai dizer que um dos seus filhos se chamava Aiô e o outro era Uzá. Então ele pega, coloca a arca no carro de boi e vai conduzindo, né? Ou seja, ele já estava, em outras palavras, já estava louco para que a arca saísse da sua casa. Não, isso aqui está virando uma coisa desconfortável. Então hoje nós entendemos que tem crente que é assim, né? Tem pessoas que é assim, né? Que está com algo ali que representa a Deus e de repente começa a se sentir assim, que aquela coisa está ficando, né, inconfortável, né? E caça logo um meio de se livrar, de mandar, igual Abinadab, né? Abinadab já antecipou logo e tirou a arca da sua casa. Se fosse no dia de hoje dentro da minha casa, né, eu quero que a presença, que o Espírito fica e não vai embora nunca, fique comigo, que eu fico com ele sempre, né? Amém. E a Bíblia vai dizer que ao transportar a arca, os bois chegando ali no lugar chamado a Eira de Nacon, né? A Bíblia vai dizer que a arca os bois começaram a tropeçar, né? Começaram não estavam andando estabilizados, eles começaram a tropeçar e a arca começou a pender. Então nesse processo todo, preste bem atenção, né? Que nesse processo todo a Bíblia vai dizer que o jovem Uzá, ele leva a mão para segurar a arca, meus amados. Isso é muito importante. Por um momento ele achou que a arca de Deus aquilo que estava com os objetos sagrados, aquilo que representava totalmente a presença de Deus. Ele, por um momento, ele achou que aquilo ia cair e ia se quebrar. Coisas que nós sabemos que jamais isso ia acontecer, porque ali era a presença de Deus. Então a Bíblia vai dizer que Uzá, ele levou a mão e pôs a mão na arca, totalmente despreparado, né? E a Bíblia vai dizer que aquilo foi algo que deixou todos que estavam ali chocados, né? O próprio Davi ficou muito triste, porque o jovem Uzá, ao ele pôr a mão na arca, a Bíblia vai dizer que ele foi consumido no momento, ele morreu perante a arca, perante Deus, ele morreu. Então, meus amados, eu quero te deixar algo bastante importante para a tua vida. Tudo que se refere a Deus, trate com cuidado, trate com reverência. Entre preparado, não entre despreparado achando que as coisas de Deus é de qualquer jeito, porque você pode sofrer sérias consequências. E Uzá, por mais que ele tinha passado 20 anos olhando para a arca, ele ainda cometeu esse ato de imprudência, né? De levar a mão, sendo que a Bíblia vai dizer que só quem poderia tocar na arca, quem poderia conduzir a arca, eram os levitas, pessoas que tinham sido separadas, pessoas que tinham sido consagradas para fazer aquilo. De outra forma, ninguém poderia pôr as mãos na arca, né? E Uzá levou a mão e pegou, por falta de experiência, né? Eu já quero entender que pelo tempo que a arca ficou na casa deles, eles se acostumaram com a arca, eles se acostumaram com a presença, e isso é um perigo muito grande, meu amado. Isso é muito perigoso quando você se acostuma com a presença, quando você se acostuma com Deus. Deus não quer que nós se acostumamos com Ele, Ele quer que nós sejamos obedientes a Ele a todo momento. Ele quer que nós sejamos, tratamos eles com amor e com obediência, que nós sejamos
sempre reconhecer que Ele está acima de tudo. Então eles se acostumaram, não, está aqui há 20 anos, eu posso fazer o que eu quero, e naquele momento ele foi consumido. Tem pessoas que se acostumam com Deus, tem pessoas hoje que vai em um culto, e o culto pode estar pegando fogo, aquela pessoa, fica ali, não, eu já acostumei, né, ou seja, envelheceu na fé, envelheceu na crença, na sua lei, e isso pode gerar consequências muito sérias, né? Quando você entende dessa forma, que você já sabe tudo, né? E já acostumou, já aprendeu de tudo. Então, usar representa essas pessoas de hoje, né? A pessoa hoje tem um culto hoje de sexta-feira, que é a libertação. Aí a pessoa fala, eu não vou hoje não, eu vou só domingo. Acostumou com a presença. Tem um culto de domingo. Domingo tem um culto. Eu não vou domingo não, eu vou só na segunda. Acostumou, meu querido. Você está acostumado com a presença. Você está acostumado com Deus. Você está querendo ter uma intimidade com Deus, como se fala assim, Deus, eu não vou hoje não, mas eu vou tal dia. E sendo que se você deixa de um culto, quando eu deixo de um culto, aquele culto, o que aconteceu, o mover que aconteceu, ele jamais se retorna. Por mais que o pastor seja o mesmo, por mais que o pregador seja o mesmo, por mais que seja a quantidade de aleluia, de glória a Deus, de movimento na igreja, mas ele não volta mais àquele culto. Você perdeu aquele momento. Então você acostumou, você está acostumado com Deus e não pode. Deus não quer que você se acostume com Ele. Ele quer que você seja obediente a Ele e trata Ele com reverência, com sinceridade e com respeito, né? Não deixando as coisas dele de qualquer jeito, né, meus queridos? A Bíblia vai dizer que Davi ficou muito triste, porque aquele dia era um dia de alegria, era um dia de muita alegria, que se tornou em um dia de tristeza, em luto, né? Porque um jovem morreu, mas ele morreu por falta de reverência, né? Ele não reverenciou a Deus da forma que tinha que ser, né? E outra também, né? Porque ele estava conduzindo a arca de maneira errada. A arca jamais poderia estar sendo conduzida em carros de boi, pois a Bíblia vai dizer que a arca era para ser conduzida por levitas, né? Pessoas separadas, ungidas, né? E tinha que ser no ombro, né? Tinha duas varas, né? Que ia de um lado e de outro, eles colocavam no ombro e ia conduzindo a arca, não era para ser em boi. Ou seja, as pessoas de hoje estão caçando um meio mais fácil de trabalhar na obra. As pessoas de hoje estão caçando, estão procurando uma maneira mais fácil, com mais facilidade, de fazer algo para Deus. Não querem mais se dar o trabalho de carregar o fardo, carregar o peso, né? Se é para levar uma palavra para uma pessoa, manda outro, ou deixa, não, eu vou no outro dia, ou vai de qualquer jeito, não se prepara. Se vai levar uma palavra, se vai pregar hoje em um culto, não se consagra, não faz um jejum, não faz um propósito com Deus, sobe no altar de qualquer jeito e gera esse tipo de consequência, né, meus queridos? Ou seja, você está acostumado com a presença, coisas que jamais pode acontecer. Nós não podemos se acostumar, nós não poderemos se acostumar, porque quando a gente se acostuma, a pessoa se acomoda com aquilo, né? Já estou acostumado mesmo, então eu não vou hoje, não vou amanhã. Meus queridos, não faça isso, né? Nós temos que dar valor a cada momento, coisa que Abinadab não deu valor. E a Bíblia vai dizer que dali do momento que a arca, né, o rapaz morreu, Davi ficou com muito medo, tanto que ele não quis mais conduzir a arca, ele não queria mais a arca para si, né? Então ele escolheu, né, um lugar para guardar a arca. E a Bíblia vai nos dizer que a arca, ali naquele período, tinha um homem, né? Podemos imaginar que aquela pessoa morava próximo daquele local onde aconteceu aquele episódio, né? Essa pessoa chamada Obed-Edom. A Bíblia não diz que Obed-Edom se ofereceu para ficar com a arca. Até que se nós for estudar, nós vamos entender que Obed-Edom não era apropriado para ficar com a arca, para guardar a arca de Deus. Mas ele não poderia jogar
aquilo fora, né? Ele não poderia deixar, né? Ele não poderia recusar a proposta de guardar a arca. E botaram a arca na casa de Obed-edom, e a arca ficou na casa de Obed-edom por três meses. 3 meses na casa de Obed-edom, com muito Obed-edom, a família dele, cuidando daquilo com maior zelo, com maior amor, com maior carinho, com maior integridade, né? E nós vemos, né, que dentro de 3 meses a casa de Obed-edom foi grandemente abençoada, ele e toda a sua família. Coisas que nós vamos perguntar: por que Abinadab não foi abençoado? Ficou com a arca há 20 anos e nada aconteceu na casa de Abinadab. Simplesmente porque Abinadab não levava a arca em primeiro lugar nas suas coisas que ele ia fazer. Ele não tinha o carinho, ele não tinha ficado com a arca, ele não tinha guardado a arca por amor, né? Então só ficou lá. Esse Abinadab hoje é o tipo de pessoa hoje que para ele tanto faz, não, deixou aqui no meu canto e tudo. Meus queridos, abraça as coisas de Deus com amor, que tu vai ver a mudança na tua vida, assim como Obed-edom. Obed-edom foi tremendamente abençoado dentro de 3 meses. Do mesmo jeito é você, quando você se põe em cuidar das coisas de Deus, em se entregar para as coisas de Deus, tua vida vai ser mudada, tua casa vai ser mudada, o teu filho vai ser mudado, o teu marido vai ser mudado, a tua esposa vai ser mudada, né? A tua mãe, o teu pai, a tua parentela vai ser mudada, porque aquele Deus que abençoou a casa de Obed-edom e não abençoou a casa de Abinadab é esse mesmo Deus de hoje. Se você é uma pessoa que está seguindo reto no caminho de Deus, a tua casa vai ser abençoada. Mas se tu é uma pessoa que simplesmente vive por viver e não dá crédito às coisas de Deus, tu não vai ser abençoado, meu irmão. Por mais que tu imagine que está sendo abençoado, mas essa bênção não é derramada diretamente do céu, né? É diretamente do seu braço, da força braçal. Mas o bom e o gostoso é tu ser abençoado com aquilo que tu sabe que está sendo diretamente do céu, do Espírito Santo, né, meu querido? E Davi, quando ele faz a reunião dele para vir buscar a arca, nós vimos, como eu já falei no começo, que ele não consultou a Deus, coisa que ele tinha que ter feito. E muitas vezes no dia de hoje. Hoje, quando a gente vai fazer uma coisa, você não quer se dar o trabalho de dobrar seu joelho, passar uma madrugada orando, pedindo orientação a Deus e perguntando para Ele: meu Senhor, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que essa viagem é da tua vontade? Será que é para mim ir? Será que não é para mim ir, meu Deus?